Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Aí tá foda. Tô cagada de sono. Eu já tava aqui quase pra te xingar a hora que eu mandei mensagem, você não respondeu. Eu falei, aquele filho da mãe tá dormindo? Você achou que eu tava dormindo? Eu vou matar o Valdir. Tá vendo aqui carregando peso. Né? Ai, gente. Mas vamos lá, vamos começar o trem aqui. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus campirotinhos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna. Eu sou o Valdir. E esse é o Campirotcast, sua dose semanal de desgraceira e terrorzinho gostoso. Aqui a gente fala de contos, histórias reais, cabulosas e alguns causos, tudo com uma dose de humor para ninguém ficar todo cagadinho de noite sem sono, não é mesmo, Valdir? É isso aí, pra vocês não ficarem sem sono. Aliás, vocês não ficarem morrendo de sono depois, igual a gente tá hoje. Exato. Bom, gente, vamos falar aqui das nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram. Lá no Instagram você fica por dentro de tudo que a gente faz durante a semana. Pautas, às vezes a gente tá procurando uma pauta, acha uma coisinha legal lá, coloca para vocês. Imagens engraçadas, nem tanto. Enquetes. Postagens para passar o tempo de vocês lá, indicação de filmes, que mudou o dia agora, não é mais dia de quinta. Vou começar a colocar as indicações de filme ou na sexta-noite ou no sábado. E qual que é o nosso Instagram, Valdir? É o @campirotocast. Segue a gente lá, manda DM pra gente, conversa com a gente é legal. Você pode seguir a gente também lá no Campirotocast no Facebook também. Você também consegue achar a gente no TikTok, também é @campirotocast. Segue a gente lá, vai ter tem uma besteirinha também que a gente posta, alguma piadinha. A única coisa que você não vai ver, pelo menos eu acho que a Bruna não vai fazer, eu não vou, é dancinha no TikTok. Você vai ver. Olha. Pela cara da Bruna, quem sabe? A gente veja uma dancinha aí da Bruna com o piloto aí da casa dela, alguma coisa assim. Pagando talvez bem, ele queira né? aparecer, talvez não. Tem o YouTube também. A partir da próxima semana a gente vai começar, além de postar o episódio completo, a gente vai colocar alguns cortes aqui do episódio para milhões de momentos ali, para vocês darem uma risada a mais. Tem também o nosso e-mail, o campirotagem@hotmail.com, onde você pode mandar para a gente as suas próprias histórias, alguma experiência de vida que você tenha tido, algum conto, alguma lenda urbana da sua região. A gente não sabe de onde você está ouvindo a gente, né? A gente pode contar aqui durante o episódio para todo mundo ficar sabendo o Campirotagem é o lugar onde você vive. E, gente, manda história pra gente. Tem uma história que tá ali, tem um e-mail que tá parado ali na nossa caixa, que é uma história muito legal, só que eu tô segurando ele pra não contar, porque senão eu vou contar ele e não vai ter mais nada. Mandem história, mandem e-mail pra gente, mandem as suas histórias pra gente poder ter, sei lá, um episódio que a gente conte vários, pra gente poder ter vários episódios onde a gente conta uma em cada um. Manda pra gente. Isso aí, gente. Manda lá, conta aí. Toda cidade tem alguma história de terror macabra. Suzano tem várias. Se você é de Suzano aí, procura aí alguma, manda pra gente lá. Eu poderia contar? Poderia, mas seria muito mais legal se eu contasse e pudesse colocar o nome de vocês no final do episódio. Aí eu sei que muita gente tá pensando assim, nossa, uma preguiça de escrever e sei lá o quê. Você tem aquele assistente do Google ali do lado do seu tecladinho, que se você clica naquele microfone e fala tudo, ele digita para você não precisa digitar. Olha que maravilha. Se você não conhece esse recurso, ele se encontra ali. Posso até postar uma foto para vocês de onde está esse recurso lá no teclado de vocês. E vamos lá a uma parte das novidades que eu falei que talvez a gente falaria hoje. Eu até tinha falado com o Valdir que a gente não ia falar, mas eu vou liberar uma aqui. Que é o seguinte: essa parte de contar histórias que a gente sabe que vocês têm uma preguiça do caramba de escrever e de digitar, poderia ser muito mais fácil se a gente tivesse um grupão, né, lá no Telegram, com todo mundo junto. Vocês poderiam mandar os áudios
e a gente soltar aqui, né? Não precisamos contar o nome de vocês, não precisamos dar nome aos cavalos, como é que diz o ditado, né? Mas se quiser que a gente bois, menino. o nome aos bois, aos cavalos, aos burros, aos cabritos, enfim, que seja, aos bichos aí. A gente solta, vai ser muito legal, gente. O que vocês acham disso? Da gente ter um grupão lá no Telegram e vocês poderem participar, né? Poder ter acesso às lives, às gravações, ver os erros, ver o Valdir com cara de ressaca, com cara de sono. Eu puta, porque o Valdir não acorda na hora, aqui achando que ele tava dormindo e o menino tava trabalhando. É legal, gente, é legal. Bora lá. Não é mesmo? É isso aí. Gostei dessa ideia. Não é, menino? Então vamos lá, Valdir, recadinhos da semana aí. Tá a fim de fazer aquela maquiagem de Halloween assustadora pra uma festa fantasia ou só pra assustar os amiguinhos mesmo? Eu tenho a dica certa pra você. Com o curso de maquiagem da Andrea Venturini, edição Halloween, você vai ter 10 videoaulas para você aprender a fazer isso. Você vai aprender tudo sobre a apresentação, materiais necessários, como preparar a pele para maquiagem artística, maquiagem inspirada no filme It, a Coisa e muito mais. Ficou interessado no curso? O link tá aqui na descrição. Bom, vamos lá, vamos falar sobre os nossos encostos. Valdir, como é que tá o encosto da sua casa? A gente tem que perguntar como é que tá o encosto, né? Porque é bom sem perguntar, porque eles se sentem queridos aí, se sentem partes do rolê. Sim, eles são temperamentais, eles são sensíveis. A gente tem que lembrar que é encosto, que é fantasma, que é sabe Deus o que é, mas tem sentimentos também. Claro, também ou existe não, sentimento envolvido. Ou não, né? Vai saber. Às vezes é a personificação de algum sentimento. Ai. Vamos lá, o que você conta? Mas eles estão bem tranquilos, na verdade. Não tem muita coisa acontecendo, não. Eu acho que eu tô começando a perder o título de casa mais mal assombrada de Ferraz, porque não tá rolando muita coisa, não. Não sei também se eu tô muito cansado e tô dormindo e não vejo as coisas mais. Pode ser. Se fosse você, colocava uma filmadora, deixava gravando enquanto você não tá em casa ou enquanto você tá dormindo, pra gente poder jogar essas imagens depois no YouTube. Eu acho que ia viralizar. Eu não sei se eu quero ver isso, não. Eu não sei se eu quero ver o que rola, não. Então, você não precisa ver. Você faz assim, você filma, você bota a filmadora aí, filma, aí me manda, eu vejo, eu posto, não precisa ver, entendeu? Aí eu falo, não veja, Valdir, não veja, entendeu? A gente faz esse tipo de coisa. Vou pensar no seu caso. Se tiver muita gente seguindo a gente no Instagram, comentando lá, comentando lá na foto oficial do sorteio do Itimalia, aí quem sabe eu posso aderir a essa ideia. Olha aí, gente, vamos comentar pro Valdir poder fazer gravação. Quem sabe não rola até uma live de madrugada na casa do Valdir aí, pra vocês verem os encostos dele, né? Bom, vamos lá que eu vou contar a história dos encostos aqui de casa. Porque os encostos aqui de casa tá assim, né? Eu falei pra vocês, os últimos meses foram os meses muito loucos de encosto nessa casa. Mas, enfim, vou contar uma história aqui pra vocês, que é o seguinte. Tava aqui, final de ano, minha cunhada linda, beijo, Jé, veio pro Brasil, né? Ela mora na França. E aí ela ficava uns dias nos pais dela, uns dias ela ficava aqui em casa. A gente mora tudo pertinho, mas a gente dava às vezes ela trocava, ela vinha dormir aqui. Aí a gente fez... Ai, cacete. Deixa eu ver se foi esse dia. Não foi esse dia, não. Teve um outro dia, fora o do jantar de Natal lá, que você não veio, Valdir. Ela veio dormir aqui. Mas eu te expliquei o porquê. Não vem me cobrar porque eu te expliquei o porquê. Você sabe que deu bosta isso depois. E não foi nem praga minha, hein? Nem joguei praga dessa vez, pelo contrário. Vamos lá. Aí, a gente tava aqui e tal, beleza, jantamos, comemos umas besteiras e fomos dormir, né? Aí ela dormiu ali no quartinho ali de visita, no escritório, que é onde a gente sempre tem ali umas aparições de vez em quando. E ela resolveu... dormir, né?
né? E ela resolveu acordar de madrugada pra beber água, sem acender a Tipo, luz. umas 3 horas da manhã. É, por aí. Vamos lembrar que, assim, a gente dorme lá no fundo e o Odin, ele dorme na porta do nosso quarto, né? Porque ele não sai dali. Veio minha cunhada pra cozinha beber água, né? Ela abriu a geladeira, só a luzinha da janela da geladeira acesa, do quarto tá tudo apagado, e ela com a lanterna do celular acesa, porque de acordo com ela não queria nos acordar, né? Então ela não queria acender a luz da casa para não nos acordar, como se a gente fosse ver lá do quarto, mas enfim. E aí ela fechou a porta. Naquela fechou a porta, faz de conta que isso aqui é a porta, tá, Valdir? Gente, eu coloco isso aqui lá nas gravações depois do Instagram para vocês. Isso aqui é a porta, aqui é o corredor. Não, pera, aqui é o corredor e a geladeira tá aqui assim, ó, tá? Ela tava aqui e aqui é o corredor, gente. Quando ela fechou a porta, tava o Odin bem assim pra ela, só com a cabeça. Meu Deus! Ah! Ela falou que ela deu um grito. Assim, a gente não ouviu nada. Mas ela falou que ela fechou a porta, que ela olhou, foi pra direção do corredor, tava o Odin assim. Porque eu acho que nem ela lembrava do Odin, e nem o Odin lembrava que ela tava ali. Porque senão ele teria feito um escândalo, porque todo mundo que vem aqui e acorda, ele parece que, nossa senhora, é uma festa, né? Eu acho que ela acordou de madrugada, se mexeu, ele olhou assim e falou, nossa, o Abelardo tá diferente, né? Deixa eu seguir. Pra quem não sabe, o Abelardo era o fantasma daqui de casa, tá? Ele é amiguinho do Odin. Enfim, aí ele aqui, ó. Aí, ela olhou pro Odin, tipo, O Odin ou o Abelardo, tá? O Odin. Ela, tipo, levou tá. um susto. E naquela levou um susto, ela falou que o Odin também levou um susto com o grito dela, tipo, deu um pulo assim. Muito bom. Imagina eu rindo disso, no outro dia, pleno 9 horas da manhã, a gente sentada aqui tomando café, ela contando que tinha se assustado com o Odin no corredor, gente. Nossa, mas eu ri. Porque, gente, o Odin é uma coisa muito engraçada. Ele deve ter alguma parte de ser humano nele, ou gato, não sei explicar. Porque ele é o tipo de cachorro que ele acorda com a cara inchada e amassada de dormir. Ainda mais com esses pelos dele. Então, quando ele levanta e ele tá com muito sono, ele é igual um ser humano que acorda de madrugada com sono. E ele vai... Todo mundo sabe? Ele vai cair no próximo lado. É ele. E eu imagino ele de madrugada, vendo a Gé levantar. Tipo, olhou e falou, mano, o Abelardo agora é mulher. E, tipo, atravessando assim, saiu atrás pra ver o que tava acontecendo e ela se assustando com ele. Nossa. Ué, o encosto não pode ser trans? Não é, menino? Vai fazer o quê? Pode, ué. Teve um outro caso também, vamos lembrar aqui qual foi o caso, foi essa semana, né? E aí não fui eu que vi, mas eu rachei o bico. Tava eu sentadinha aqui no meu sofá, porque agora a gente modificou a área aqui, agora a gente tem uma sala de jantar e uma sala de estar no mesmo lugar. Tava eu sentadinha aqui no sofá assistindo televisão, de noite, assistindo meu doraminha, e o Rodrigo sentado aqui na mesa jantando, porque eu não janto, ele tava jantando e tal. E eu aqui mexendo no celular, assistindo dorama e tal. Só com a cabecinha escondida aqui, né? De repente eu só vi ele fazendo assim. Porque desse lado aqui tem a porta que dá pra fora e eu tava desse outro lado. Ele assim. E olhando pros lados. Aí eu levantei e falei. Já, tipo, já meio que sabendo o que era, já querendo dar muita risada, porque ele tava com muita cara de assustado. Aí eu, o que foi? Mano, eu vi um negócio passando lá fora agora, sério. Cadê o Odin? O Odin tava deitado no meu pé. Falei, Odin, tá aqui no sofá. Ele, não, então foi um gato. Foi um gato ou foi o Abelardo que passou lá fora? Eu falei, agora o Abelardo fica dando rolê lá no quintal também, né? Porque não basta ele ficar aqui dentro, ele vai lá pro quintal. Aí eu saí ainda lá, mas fui rachando o bico, porque assim, raramente ele se assusta com essas coisas, ou ele vê alguma coisa. E ele viu. E eu sei que ele viu, porque de longe eu consegui ver realmente, assim, um negocinho passando bem rápido. Só que ele viu muito claro. E aí eu saí, fui aqui na porta, fui ver se não tinha um gato, porque de repente é um gato, de repente é os morcegos. Vivi dando morcego, vivi dando rasante aqui. Mas ele falou que era um negócio grande, na cor do Odin, assim, passando.
E eu acho que tem um doppelganger de Odin aqui dentro de casa. Porque eu já vi coisas parecidas com Odin. E quando eu vou ver, esse filho da puta tá lá no portão. Hoje mesmo eu entrei, meu pai veio trazer um negócio pra mim aqui no portão de casa. Aí eu entrei, assim, eu vi um negocinho assim passando. Aí eu achei que era o Odin. Aí eu falei, não é o Odin, porque eu acabei de colocar o Odin lá fora. Eu tava com ele no colo. Então, sei lá, acho que tá se materializando em outros formatos, né? Mas, enfim. Ai, menino. Teve uma noite... Acho que o título da minha casa tá passando pra sua. Tá passando pra mim. Teve uma noite essa semana que... Acho que foi de segunda pra terça. Que tava... segunda pra terça. Tava calor, mas já não tava tanto calor assim. Que eu não sei o que aconteceu comigo, eu não conseguia dormir. Eu conseguia ver a imagem dos bichos na minha cabeça e, tipo, todo mundo sabe que eu tenho mais medo de gente viva do que de gente morta. Mas nesse dia eu comecei a imaginar, não sei se você estava imaginando, se eu estava vendo, se era o encosto do meu lado que estava falando, se era meu mentor, que raio que era. Mas eu fechava o olho e eu sentia que tinha alguma coisa me observando e eu conseguia ver claramente o que era na minha cabeça, não ver. E aquilo começou a me assustar. E aí, nisso, o Odin começou a chorar desesperadamente. Isso, gente, era 1h da manhã. Aí o Rodrigo levantou, foi lá, brigou com ele, botou ele pra dormir. Voltamos a deitar de novo. Aí, de novo, as imagens na minha cabeça. E de novo, o Odin começou a chorar desesperadamente, começando a arranhar a porta. De novo. Isso foi até, assim, umas 2h30 da manhã, 2h30. 2 e pouco, que foi a hora que aí o Rodrigo perdeu o sono e falou, desisto, vou lá pra sala. Aí ele veio aqui pra sala, o Odin veio atrás dele e as imagens da minha cabeça sumiram e eu dormi. E o Odin parou de reclamar. E aí eu não sei. Não sei que raio que era, não sei se era encosto avisando que o Rodrigo tava ficando muito doente, não sei. Só sei que eu não gostei desse dia, foi bem pesado, assim, essa semana. Foi foda. Mas enfim, não sei, né? Vamos ver aí o que tá o rolê. Por isso que eu tô com medo de gravar aquele episódio das crianças. Ainda bem que você resolveu gravar esse tema hoje, porque eu tô com medo de gravar o episódio das crianças. Eu não sei se eu tô preparada psicologicamente pra tal momento. É um assunto complicado das crianças, né? Mas... tem gente pedindo pra gente falar de Sete Além. Gente, a gente já falou de Sete Além lá no episódio Mil Bolinhas. Não lembro qual foi o episódio. Vou até procurar aqui. Mas a gente já falou de Sete Além, gente. A gente já falou de Sete Além. Infelizmente, não tem muito que a gente falar mais de Sete Além no programa. Não tem muito mais o que acrescentar. Pode até ter outros contos, algum outro relato sobre, mas não seria nada que acrescente realmente, né? Gente, porque assim, vocês têm que entender o seguinte, Sete Além virou uma marca, isso a gente deixa bem claro lá no programa, foi o episódio 3, gente. Ele é uma marca, o troço. E se a gente fica usando as histórias, o cara vai vir em cima da gente. E quando a gente foi fazer o episódio de Sete Além, a gente viu isso. Então, assim, o que a gente conseguiu falar para vocês é o básico, é o que está liberado para ser falado. Eu cheguei a entrar em grupos no Facebook atrás de informações, no WhatsApp, no Instagram, mas os próprios grupos do Facebook deixam claro, e tem um grupo oficial do cara da história, que ele fala que qualquer história que você usar ali vai ser cobrado direito autoral. Então, assim, a não ser que você tenha uma história, a não ser que você fale pra gente que você passou por uma situação parecida, e a gente consiga fazer uma pauta em cima disso, maravilhoso. Você tem uma história assim que você fala, puta, eu acho que eu tive em Sete Além. Que nem eu tenho umas histórias assim pra contar. A gente tá tentando fazer uma pauta em cima disso pra não dar merda. Porque senão esse cara vai vir pra cima da gente cobrando direito autoral e aí lascou, né? Porque a gente nem pede nada ainda, não tem nem dinheiro ainda pra fazer esse tipo de coisa. Volto a dizer, mandem e-mails pra gente. Exato. Bom, gente, falando de pauta, falando de tema, vamos pro tema de hoje. E hoje a gente vai falar aqui de um tema, assim, que vai provavelmente contar nossa idade para vocês, não que vocês já não saibam, né? Mas a gente vai falar aqui de filmes dos anos 90, de modo geral. Mas a gente vai pegar um filme aí que foi
a marca, o ápice do finalzinho dos anos 90 para o comecinho dos anos 2000, que foi maravilhoso, foi marcante, tenho certeza, aí na vida de muitos adolescentes e muitas crianças da década de 90, assim como eu e assim como o Valdir. E que filme é esse, Valdir? Só que antes de falar o nome, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês sacam qual é o filme. Você gosta de filmes de terror? Você gosta de filmes de terror? Qual o seu filme de terror preferido? Estamos falando de Pânico. Certeza que muita gente não sabe do que, não entendeu a referência. Se você entendeu a referência, comente na postagem lá do Instagram, porque eu quero saber quantas pessoas aqui, a faixa etária de quem tá escutando a gente. Gente, pelo amor de Deus, se você viu pelo menos um filme do Pânico, você tem que entender essa referência, porque tá em todos os filmes, praticamente. Sim, tá em todos os filmes. Mas eu falo que, assim, acho que muita gente não entendeu a referência, porque tem muita gente novinha. Tenho certeza que, assim, tem um monte de gente, muita pessoa nova que tá indo assistir esse último filme sem nem saber que existem os outros. Ou nem assistiu. Nem assistiu os outros. Então, talvez não tenha entendido a referência aí do rolê. Mas, gente, vamos assistir depois aqui desse episódio. Gente, vai ter spoiler, porque é um filme da década de 90. Exatamente. Se você não assistiu, não, a gente não pode fazer muita coisa. E vamos lá, eu neste dia que estamos gravando, assisti ontem ao novo filme. Olha aí, que maravilha. Do filme novo. Vai ter spoiler do filme novo. Aí eu acho sacanagem. Então... Filme novo eu acho melhor você não dar spoiler, não. Não dá spoiler, não. Isso a gente faz lá no outro podcast. Nesse aqui vamos evitar os spoilers, vai. Não dá spoiler, não, porque eu tenho certeza que muita gente vai assistir esse filme novo. E tem muita gente ansiosa para assistir. Então, do último não dê spoiler. Vamos dar spoiler dos outros. Porque se não assistiu os outros, já deu tempo suficiente. Quem não assistiu o Pânico do 1 ao 4 já tá errado. Exatamente. Gente, é a nata dos filmes de terror da década de 90. Nossa, total. Já começa errado que se você não assistia aquele programa que tinha na Band, que passava 1h da tarde, os filmes de terror trash, era 1h da tarde. Eu com 8 anos, 9 anos assistindo aquele filme. Então, assim, se você não começou dessa saga aí, você já tá errado. Você já é novo demais pra estar ouvindo a gente. Gente, já fala logo nesse programa, 16 anos. Então, provavelmente você nem 16 anos tem, criaturinha. Mas aí você acaba comigo, porque eu também não assistia, só que eu estudava à tarde, não tinha como assistir isso aí. Eu entrava na escola 1h, não dava. Não, mas eu acho que eu acho que durou pouco. Eu acho não, durou pouco tempo esse programa da Band que passava à tarde. Então talvez você realmente não chegou nem a conhecer. Eu devia ter literalmente uns 7, 8 anos quando passava, e eu lembro que não foi durante muito tempo. Depois disso já começaram a entrar aquele negócio de censura e começaram a tirar um monte de coisa da tarde. É uma bosta, né? Pois é. É importante de ter, né? Tem coisa que a gente assistia quando a gente era criança, que você for dar pra pensar, não é muito legal a criança ver. Sim. Mas, poxa, filminho de terror, né? Trecheiro é bom. Trashzinho é Mas, bom. Uma coisa que não é trecheira é Pânico. Porque Pânico... Não é trash. Pânico é um negócio genial. Pra mim... Posso começar já a minha carta de amor pra franquia? Manda, já começa aí, já inicia. Eu quero dizer que o primeiro Pânico é um negócio assim absurdo. Ele é um negócio genial desde a concepção da coisa. Bom, eu quero dizer que o Valdir vai fazer a maior parte da pauta hoje. Não porque eu não tenha assistido os filmes, porque, como eu acabei de falar, o filme é muito antigo. Eu assisti quando eu era criança. Então, assim, o que tem muito marcado na minha mente é o Pânico 1 e o Pânico 4, que eu já solto aqui a minha opinião sobre ele, mas eu vou falar depois. É uma bosta.
E aí eu inventei de assistir os filmes essa semana, mas o aplicativo aqui, o streaming, não quis colaborar com a minha pessoa. Eu só consegui assistir o primeiro. O primeiro eu já lembrava de muita coisa. O segundo tá passando aqui ao vivo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, tá passando ali na televisão no fundo, eu tô dando umas olhadas. Então, assim, o Valdir vai falar, eu vou lembrar das coisas e eu vou comentar. Essa vai ser o rolê de hoje. Então eu quero adiantar também que talvez nesse episódio hoje tenha treta com relação ao filme 4, mas vamos deixar isso para quando a gente realmente entrar no filme 4. Vamos ver se vai ter treta. Né? Vamos começar. Eu quero começar falando da concepção real desse filme, porque enquanto eu tava assistindo, eu maratonei todos os filmes, né, durante essa semana antes de assistir o novo no cinema. E ao mesmo tempo eu fui vendo algumas entrevistas, lendo alguma coisa, vendo vídeos sobre a franquia e tal. E eu não vou lembrar o nome do roteirista do primeiro filme, que eu vi uma entrevista dele falando como que ele teve a ideia de criar o primeiro Pânico. E é muito bom, porque ele fala que ele estava assistindo um documentário sobre um assassino em série que tinha matado, acho que 5 adolescentes numa cidade lá dos Estados Unidos. E enquanto ele estava assistindo esse documentário, ele escutou um barulho esquisito na casa dele. E aí, quem já assistiu Pânico vai entender muito bem como que a cabeça dele funcionou para escrever o roteiro, porque no que ele escutou esse barulho esquisito na casa, ele foi na cozinha, pegou uma faca, foi em todas as entradas da casa, todas as janelas, foi trancando tudo, olhando pelas janelas para ver se tinha alguém em torno, e ele ligou para um amigo dele, também roteirista, e eles ficaram trocando ideia pelo telefone sobre filmes de terror e meio que fazendo um quiz entre eles para ver quem manjava mais. Quando ele finalmente se ligou, não, beleza, não tem nada acontecendo aqui e tal. Foi quando ele parou, desligou o telefone com o amigo dele e tal, foi quando ele parou e disse, isso dá um filme. E ele começou a escrever o roteiro e ele ficou... Aí já entra a questão das lendas de Hollywood, né? Dizem as lendas que numa noite ele escreveu o roteiro inteiro do filme. E assim, roteiro de filme se escreve em coisa de 3 meses. Mas dizem as lendas que ele escreveu o roteiro inteiro do filme em uma noite. Que depois, mais uns 2 dias, ele já tinha algumas alterações para colocar no roteiro, que foi o que deu a entrada para ter todas as continuações. E que depois esse roteiro estava sendo disputado em Hollywood a capa. Vários estúdios ficaram disputando o roteiro, que quando chegou no diretor que realmente dirigiu os filmes, que falaram para ele ler o roteiro e dar o parecer dele se ele ia querer participar do projeto ou não em coisa de uma semana, que tinha gente pagando muita grana para comprar o roteiro e fazer esse filme. Nossa senhora. Foi um negócio absurdo. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Hidratem-se. Mas vamos entrar aí na história de Pânico. O que é Pânico? Quem gosta muito de filme de terror, com certeza sabe que tem algumas regras, principalmente nesse subgênero do terror, que é o slasher. Que o slasher é o quê? É o assassino, o psicopata que persegue todo mundo, normalmente adolescente. Sim. Tem algumas regrinhas ali que foram estabelecidas desde lá do primeiro Halloween, que é considerado... Já pauso para dizer que é sempre o adolescente, né? O adolescente é um bicho, né? Complicado. Adolescente, né, gente? Se você é adolescente, não fique com raiva da gente. Quando a gente era adolescente, a gente também era complicado. É intrínseco ao adolescente ser chato. É assim. O ser humano é assim. Enfim. Desde o primeiro Halloween, essas regras do slasher meio que são estabelecidas. E assim, o primeiro Halloween é um filme também, assim, genial, porque ele é o primeiro grande slasher e ele estabelece todas as regras. Ele é o primeiro e ele já é o slasher definitivo.
Só que aí, depois do Halloween, vieram outros filmes emulando a mesma fórmula. E a coisa começou a ficar extremamente repetitiva. Isso foi lá na década de 80 e tal. Quando a gente chega ali no Wes Craven, que é o diretor dos 4 primeiros Pânico, ele só não tá nesse novo porque, infelizmente, ele já nos deixou. Ele é o cara, Wes Craven é o cara que já tinha dirigido A Hora do Pesadelo, do Fred Krueger. Então ele já estava no cenário de terror, ele já conhecia o gênero slasher, ele pegou esse roteiro e ele falou, puta, beleza, isso aqui é uma parada diferente. Porque o Pânico, ele pega todas as regras do slasher e ele subverte. Ele joga na sua cara que beleza, ó, eu sei que você conhece as regras, eu também conheço as regras. Vamos mostrar essas regras aqui. Será que elas realmente se aplicam? A começar pelo próprio assassino, que aí ficou a grande figura dos filmes da franquia, que é o Ghostface. Que se você for parar para pensar em todos os assassinos de filme de slasher, eles têm a máscara, mas a máscara é uma característica do personagem. É a máscara do Michael Myers, é a máscara do Jason. Sim. Por mais que não seja uma máscara, o rosto desfigurado do Fred Krueger também é um negócio muito impactante. A máscara do Ghostface é uma máscara comum, que pode ser qualquer pessoa. E você fica com aquele negócio de quem é o assassino. Se você é uma criança, um adolescente, era uma criança adolescente dos anos 90 para os anos 2000, assim como eu, que era fascinado por filmes de terror, você com certeza tinha o rosto do Ghostface desenhado em algum lugar na sua casa, no seu caderno, porque era o que mais tinha no meu caderno. Meu caderno tinha desenhado do lado de dentro da capa, porque minha mãe sempre comprava aquele caderno de capa bonitinha, né? Porque ela achava que eu era uma menina meiga, bonitinha, que não gostava dessas coisas. Mas, enfim, do lado de dentro sempre tinha ou Dragon Ball, de Dragon Ball Z desenhado, ou o rosto do Pânico. Mas o rosto do Pânico era um negócio, assim, o Ghostface era um negócio que era o ápice. Não tinha uma pessoa que não sabia desenhar aquele rosto e que não tinha aquele rosto desenhado no caderno de desenho, qualquer lugar você via o rostinho do fantasminha ali do Pânico desenhado. E é assim, é uma parada que é uma convergência muito perfeita. É por isso que eu acho o primeiro filme muito genial. Porque ele pega um gênero que estava ali nos anos 80, que tinha um monte de regrinha que todo mundo já estava sabendo, e ele vem para os anos 90 e ele dá essa piscadela pro público de falar, ó, eu sei que vocês são espertos o suficiente para entender as regras, só que a regra não se aplica mais. O que você vai fazer agora? Ele te surpreende onde você acha que o seu negócio está comum. Ele pega o Ghostface, é literal, a máscara do Ghostface é uma máscara que já existia. Tinha uma empresa que já fazia essa máscara de uma linha de máscaras que já existia. É um negócio que já era vendido em lojas de fantasia. Para fazer o filme, eles fizeram uma parceria com a empresa que fabricava a máscara para poder colocar ali. E, obviamente, foi muito bom para os dois, né? Porque quem não conhece o Ghostface? Com certeza. Para mim, o primeiro filme é realmente muito genial. E entrando aí nas regras que ele subverte, para mim, o grande símbolo disso é a Sidney Prescott. Que personagem foda! Que mina incrível! Ela começa que na primeira vez o Pânico sempre vai ter isso, o assassino sempre liga para as vítimas, porque ele, diferente, por exemplo, do Michael Myers, que ele simplesmente chega e mata, o assassino dos filmes do Pânico sempre vai querer brincar psicologicamente com as vítimas dele. E na primeira vez que a Sidney fala com o assassino pelo telefone, a cena é muito bem montada. Eles estão conversando ali sobre filmes de terror, porque o filme tem isso de metalinguagem também, ele tá sempre falando de filmes dentro do filme. E a Sidney comenta, mas eu não sou muito chegado em filme de terror porque os personagens são muito burros. Sempre tem a mocinha que, quando o assassino entra na casa dela, ela sobe a escada, sendo que a coisa mais inteligente seria ir pra porta e sair de dentro de casa e correr pra pedir ajuda de alguém. Sim. E aí a cena vai andando. A cena vai correndo. É o que todo mundo pensa quando assiste um filme de terror, mas Exatamente. na realidade, gente, não
não é bem assim que funciona a vida. Então, você vai pro primeiro lugar que tiver. Então, só que aí o filme é tão inteligente, o roteiro desse filme é tão inteligente, que o que ele faz? A história, a cena vai rodando, e em um determinado momento a Cid percebe que realmente tem um assassino ali que tá espreitando ela. Ela é ligeira, primeiro ela não acredita que realmente o cara tá por ali, e aí o cara fala que tá lá fora, e aí ela abre a porta e vai meio que falar pra ele, e aí? Você não é o machão, você não vai vir aqui me matar? Então vem. Aí ela, em algum momento ela percebe que realmente tem alguém, aí ela entra de novo, tranca a porta, imaginando, não, beleza, a porta tá trancada, ele não vai entrar. Só que já tinha entrado. E no que ele começa a perseguir ela, como a porta tá trancada e ela tá desesperada, ela se atrapalha, não consegue abrir a porta pra sair, e o que ela faz? Sobe a escada. Ao mesmo tempo que o filme dá essa piscadela pra você, tipo, eu sei que você acha isso, eu também penso isso, mas olha como era simples resolver isso em todos os filmes que tentaram fazer. Exato. Eu tinha até anotado isso pra falar também. É muito bom, é incrível. Porque ele te dá o problema, ele te dá o que passa na cabeça de quem tá assistindo, mas lá no meio ele te dá uma resposta pra isso. Ele brinca com a cabeça da pessoa. Eu sei que é isso, mas vamos resolver? É muito bom. E isso também estabelece a Cid como uma personagem diferente das outras Final Girls que vieram antes dela. Porque se você for pegar a maioria das Final Girls de filmes de slasher, essas são umas meninas meio burrinhas. Adoro a Laurie Strode. Adoro a Laurie Strode da franquia Halloween. Ela é incrível. Ela é a rainha do grito. Mas, puta, no primeiro ela é bem burrinha. É bem burra, mano. Ela só vai pros lugares errados. E a Sidney não. A Sidney ela é muito ligeira. Como ela é estabelecida, o universo ali de Pânico é um universo onde os filmes de terror existem e os personagens assistem, ela manja do que tá acontecendo. Principalmente porque uma das coisas que tá dentro dos filmes é muito essa coisa de metalinguagem. Então, em todos os filmes, neste também, mas em todos os outros filmes, o assassino sempre tenta fazer as coisas usando de uma linguagem de cinema. Por isso que sempre tem alguém falando as regras de como sobreviver em um filme de terror, porque o assassino vai seguir mais ou menos essas regras e em algum momento ele vai subverter. E essa metalinguagem é muito boa, porque você está o tempo inteiro falando de filme dentro de filme. Porque é como a gente se sente fica muito fácil de se relacionar, porque todo mundo, quando assiste um filme de terror, fica pensando, eu não faria isso. Sai daí, porque X coisa vai acontecer. E aí você tem um personagem lá dentro que faz a mesma coisa, que é você dentro do filme. Isso é incrível. E o segundo filme já começa com essa referência, né? O segundo filme. Sim. Porque o segundo filme, já vou entrar no segundo aqui. O segundo filme acho que é 2 anos à frente, né? 2 anos depois dos assassinatos, com uma gravação do que aconteceu. É um filme inspirado nos assassinatos do Pânico 1. E aí eles estão no cinema, e aí tem a menina, a mocinha ali, que não é a Sidney, não tem um nome pra ela, pelo menos eu não consigo lembrar aqui agora. E que ela começa. Não é importante. É a esposa do Will Smith, pra quem tá curioso pra saber quem é a atriz aí. Sim. E aí ela não quer assistir o filme também, porque ela não gosta de filme de terror. Ela usa as mesmas falas que o Valdir usou aqui agora, que a Sidney fala lá no primeiro filme. As mesmas, ela fala a mesma coisa. E ela fala, nossa, ela é muito burra, pra que ela vai fazer isso? Tem que correr, sai daí. E quando o assassino entra dentro do cinema, ele faz a mesma coisa e é aquela mesma situação que o Valdir acabou de expor aqui. Tipo, não tem pra onde você correr em determinadas situações. Ele te dá a problemática e já dá a solução. Aproveitando isso, eu quero comentar sobre as cenas de abertura dos filmes. São sempre maravilhosas. Meu, eu assisti. Eu realmente não lembro. Eu fui reassistir os filmes, eu não lembrava nada dos filmes. Eu lembrava que eu gostava muito do primeiro, mas eu não lembrava de mim assistindo o filme. Então eu realmente não lembrava de como as coisas aconteciam. Então eu fui reassistir já sabendo mais ou menos algumas coisas que iam acontecer e tal, porque pô, você
um filme tão icônico que não consegue ficar alheio no mundo de internet que a gente vive hoje. Mas eu fico imaginando quem foi no cinema assistir esse filme lá na época, em 96, e a gente tá falando de um filme de 96. É aí que a gente entrega a idade. Porque na cena inicial do primeiro filme, você tem a Drew Barrymore morrendo. Ela é a atriz mais famosa do primeiro filme. E ela morre nos primeiros 15 minutos de filme. Você fica, caralho, qualquer um pode morrer. E é uma cena incrível, é uma cena muito bem filmada, retrata muito bem qual que é o aspecto do filme, qual que é o tom. Tem esse negócio da piada com os filmes, mas ele também mantém o atenso de filme de terror. No segundo filme, tem esse negócio de que os acontecimentos do primeiro filme viraram um filme dentro do filme. Sim. E aí tem uma galera pra assistir esse filme. E puta, eu acho incrível, porque no cinema, onde esse povo tá pra assistir esse filme, eles estão distribuindo a fantasia do assassino, estão distribuindo aquelas facas de borracha pro povo poder brincar. O povo tá ali, urrando, assistindo o filme, e aí ninguém percebe uma pessoa sendo assassinada de verdade no meio do cinema. Aquilo ali maravilhoso. é pedir pra dar errado, né? E eu lembro que na época que saiu o filme 2, isso eu lembro que na época que saiu o filme 2, teve toda uma comoção, vamos dizer assim, em torno do que estava acontecendo, porque, gente, virou uma febre assim, gigantesca, e infelizmente coincidiu com aquele caso, o primeiro filme, tá? Com o caso do tiroteio lá em Columbine, dos adolescentes e tudo mais. E quando foi sair o 2, teve toda uma comoção, teve toda uma coisa em torno daquilo, porque tinha cinema que tava distribuindo a porra das roupas mesmo pra galera, as máscaras, e tava todo mundo realmente esperando que fosse acontecer uma merda. Eu não lembro se chegou a acontecer, não sei dizer, mas eu lembro que tava todo mundo assim, tipo, meio cagado de acontecer alguma coisa do tipo que aconteceu no filme, porque foi um negócio, uma febre pânico, assim, geral. Tudo que você olhava, gente, era relacionado ao filme Pânico. Era adesivo, era roupa de festas de Halloween, máscara, camiseta com rosa. Virou uma febre. Realmente uma febre de pânico, literal, assim. Então, o medo de acontecer foi muito grande. Isso eu consigo lembrar. Vou até procurar aqui se teve alguma coisa aí, enquanto o Valdir continua. Sim, tanto é que o Pânico criou um frenesi tão grande que na época nos Estados Unidos, acho que foi depois da estreia do primeiro filme, cresceu de uma forma absurda as vendas de identificador de chamada. Porque na época, não era que nem hoje que todo mundo tem celular e os contatos salvos na agenda do celular. Era só telefone físico, né? Era só telefone fixo. Malha alguém tinha aqueles telefones que você conseguia tirar da base para ficar andando pela casa enquanto tá falando no telefone. Então ninguém sabia quem tava ligando. As pessoas ficaram muito assustadas com o fato de que existia um filme de um assassino que ligava para você e você não sabia quem era. E cresceu vendo até disso. Tanto que no filme, o namorado da Sidney, o Billy Loomis, ele é preso inicialmente, logo nas primeiras cenas ali, porque ele tem um celular. E na época, como não era comum, como que um adolescente que não tem dinheiro para fazer essas coisas tem um celular, na mesma situação em que você tinha um assassino ligando para as pessoas e que o assassino com certeza ia precisar usar o celular para poder se movimentar enquanto está falando no telefone. Sim. Isso era essa questão do identificador de chamada. Eu lembro também, porque assim, foi uma época também que os trotes começaram a ficar maior do que já era, porque naquela época, para quem não tem, as crianças dessa época não vai saber, mas a diversão dos jovens daquele período era passar trote para casa dos outros, assim.
precisa nem ser um número que você conhecia. Você pegava o telefone na sua casa, na sua residência, discava um número qualquer e passava trote besta, tipo, é da pizzaria, é não sei de onde. Existia lista telefônica, você pegava a lista telefônica pra fazer esse tipo de coisa. E aí, com esse negócio do pânico, a galera começou a fazer com trotes relacionados ao filme, no sentido de sobre filmes de terror, que ia matar, que tava vendo a pessoa ligava pra sua casa e falava, tô te vendo. O próprio segundo filme brinca com isso, que acho que logo em seguida da cena de abertura tem uma cena da Sidney na casa dela. Não, minto. Não, sim, é no segundo filme, na verdade não é na casa dela, ela tá na faculdade, né? Isso. E no quarto dela, alguém liga pra ela e ela tá com o identificador de chamada. Aí ela fala, mas você é não sei quem, de não sei onde, você sabe que isso é da cadeia, não sei o quê. Então, tipo assim, eu acho esses filmes tão geniais porque é exatamente isso. Eles dão uma problemática, eles explicam o quão burra é aquela problemática e eles resolvem. Exato. Eles fazem uma crítica em cima daquilo. A cena do cinema nada mais é do que uma crítica à questão da falta de responsabilidade. Tipo, beleza, você vai fazer um filme sobre um acontecimento real, de um assassino real, ok. Não vamos glorificar isso. Pânico é uma franquia ficcional. Não é uma história de um assassino real. Se você for fazer uma história sobre um assassino real, vamos nos ater ao fato, vamos glorificar a coisa. Porque olha o tipo de gatilho que isso pode despertar nas pessoas. Sim. Ao mesmo tempo que a franquia também sempre vem... É uma franquia que fala muito sobre a indústria do cinema. Então, e ela sempre tem algum personagem que fala, não, porque a minha defesa, né, os assassinos sempre acabam comentando muito sobre isso, parte da defesa é culpar os filmes, porque os filmes são muito violentos e me influenciaram. Então você já percebe que, tipo, peraí, não é que o filme influencia, tem um psicopata usando isso de muleta para se defender. Exato. Não é o filme, a questão é que a pessoa já tem um problema, então ela não deveria assistir. Exato. E aí a gente volta. Classificação indicativa é chato? É chato, mas é necessário. Muito. Muito necessário. E voltando, né, já que a gente comentou também de classificação indicativa, uma coisa que, reassistindo os filmes, eu nunca... É um tipo de detalhe que eu comecei a prestar atenção de uns 2 anos pra cá. Eu realmente não prestava atenção nisso. Uma coisa que eu adorei na franquia Pânico, no geral, se você pegar esses slashers dos anos 80, anos 90, assim, tudo que vem antes de Pânico, e até muita coisa que veio depois, tem sempre um negócio de nudez. Tem até no primeiro filme tem até algumas cenas fazendo brincadeira com isso, de que, não, porque é a cena obrigatória de peito. Tem. No filme 2 eles falam isso, bem no início. E, mano, se você for ver inclusive o 5, que tá no cinema, se você pegar todos os filmes, não tem nenhuma cena com uma mulher completamente nua. No 5? Em nenhum dos 5 filmes. Não tem nenhuma cena com isso. A cena, o máximo que acontece é no primeiro filme, que eu acho muito bom, que no meio de uma festa tem um assassino atacando, os caras dão uma festa. No meio da festa, os caras estão assistindo o primeiro Halloween. E aí, enquanto eles estão assistindo, eles falam, beleza, agora vai ser a cena obrigatória de peito. Sim. Corta, não, que no filme do Halloween aparece, eles cortam a cena, vai pra uma cena da Sidney com o namorado dela, que eles vão transar. Sim. E ao invés de mostrar os peitos dela, ela tira a blusa e ela tá de sutiã. E não mostra. Não mostra, é verdade. Eu acho isso incrível. E detalhe, a gente sabe ali que eles transaram porque eles falam e mostram que eles estão tirando a roupa. Mas em nenhum momento mostra eles no ato. Eu acho isso incrível, porque isso é muito bom. Você não precisa de uma cena tão expositiva, de uma cena tão gratuita para tornar o filme bom. Exato. E Pânico prova isso por A mais B. Com certeza. É diferente de muitos outros filmes de terror que
botar isso como, o ápice do negócio, né? Em vez de Sim. girar em torno do terror mesmo, eles giram em torno da nudez. Desnecessária, muitas vezes. Não, muitas vezes é completamente desnecessário. Porque, assim, em alguns pontos, eu até acho interessante, porque é uma... De novo, o gênero slasher nasceu nos anos 80. Então a gente tá falando de uma sociedade que era muito, sabe, muito um negócio de conservadorismo e tudo mais. Então, por que tem aquela regra da Final Girl sempre ser a virgem? Porque no Pânico, de novo, eles falam exatamente a regra. Porque sexo, drogas, álcool, remete a pecado, que é o motivo de você morrer no filme. Então, todo mundo que faz essas coisas nos filmes acaba morrendo. E aí vem a Sidney que subverte. Ela escolhe transar com o namorado e ela é a Final Girl. Ela não é virgem. Sim. Esse filme é muito incrível, cara. Eu lembrava que eu gostava muito desse filme, mas eu não tinha tantas lembranças de mim assistindo. Depois que eu reassisti, eu gosto ainda mais desse filme. Virou um dos meus filmes favoritos da vida, se não for o favorito. Porque além de ele ter um roteiro muito inteligente, ele traz essa sensação de para quem gosta de cinema, de ter os easter eggs, que é uma cena que eu tinha comentado com a Bruna alguns dias atrás, que ela falou que ela não lembrava, não sei se agora que ela assistiu o filme, se ela percebeu, uma cena em que o diretor da escola vai morrer, e que ele vai xingar, sim. Ele acha que são os alunos da escola tirando uma com ele, aí ele vai xingar tal faxineiro, e pergunta pra ele, e aí, o que você tá falando aí? E aí ele fala o nome do faxineiro, e o nome do faxineiro é Fred. O faxineiro tá com um chapéu preto rodado, um suéter listrado vermelho e verde escuro, que é exatamente a roupa do Fred Krueger. E o diretor do filme é o mesmo diretor dos filmes do Fred Krueger. É maravilhoso. Muito bom. É um negócio. Então, é um negócio que, se você. Assim, se você não souber, não atrapalha em nada sobre sua experiência. Mas se você sabe, é um negócio tão gostoso você olhar e falar: puta, caralho, não sabia que como assim eles fizeram isso? É muito bom. E ao mesmo, ele satiriza o gênero, ele faz piada com o gênero, e ainda assim ele consegue ser um filme do gênero muito bom. É impossível você ser uma criança, adolescente assistindo qualquer filme do Pânico e ele não te dá medo. Verdade. Depois que você é adulto, talvez não te dê tanto medo assim, porque você sabe que as coisas não acontecem muito bem daquele jeito. Mas ainda é divertido. É um terror divertido de acompanhar, porque você entende a situação. Mas se você é criança ou adolescente, é impossível você não ter medo dos filmes do Pânico. É maravilhoso. Concordo plenamente. Assim, pra época é maravilhoso. Quem assistir hoje em dia, essas crianças, adolescentes, pré-adolescentes que for assistir hoje, que já vem de uma outra geração de efeitos especiais, vai assistir e vai falar que a gente tá falando abobrinha aqui, tá falando merda. Mas pra época, gente, são efeitos, são, assim, filmes muito bem feitos. Assim, foi o máximo, vamos colocar, para esse tipo de estilo de filme, entendeu? Então, é isso, não sei nem mais o que falar. Então, e assim, ele é uma parada que tem muita coisa nesses filmes que eu gosto muito, porque, tipo assim, no primeiro filme, como o público-alvo do filme eram adolescentes, ele tinha que se manter na classificação indicativa para menos de 17 anos. Então, tipo assim, se você for reclamar, puta, é um filme de assassinato, mas quase não tem sangue. Não tem sangue por isso, que é exatamente para alguém da cidade poder assistir no cinema. Exato. Mas a questão de não ter a nudez, com certeza, foi por causa da classificação indicativa. Só que que aí era uma coisa que se tornou uma limitação e acabou se tornando uma força do filme. Então, assim, é de uma criatividade insana. Eu acho incrível que todos os assassinos são pessoas normais, não é uma coisa quase sobrenatural que tá sempre te perseguindo, independente do que você faça.
todo mundo que veste essa porra dessa máscara do Ghostface toma umas porradas e você vê eles tipo, cambaleando, eles ficam prejudicados. E isso eu acho que dá mais medo ainda, porque é um ser humano. É uma pessoa que tá ali atrás. Por mais que você saiba que você também consegue machucar ela, você sabe que é real. Um maluco que assistir, ele pode realmente tentar replicar. Com certeza. Com certeza, porque você para pra... Aí não foi nem o filme do Pânico. Eu não vou lembrar que filme que foi, mas acho que foi um filme de super-herói. Foi do Coringa, do Batman, eu não lembro. Que teve um maluco que entrou armado no cinema e fez esse tipo de coisa. Sim. Então, assim, é um filme Se eu não me engano, se eu não me engano, foi no filme do Cavaleiro das Trevas. E, meu, é insano. E de novo a gente fala, o problema não é o filme, é a pessoa que não deveria estar assistindo aquele filme. Exato. Exatamente isso. E aí, entrando um pouquinho nos spoilers do primeiro filme, te surpreendeu quem eram os assassinos? Porque, sim, temos 2 assassinos. Que é uma coisa incrível, porque eu não lembro de nenhum filme que veio antes de Pânico que tinha mais de um assassino. Sim, no primeiro eu lembro de ter ficado assim, não acredito. Muito surpresa. Porque é o que você acabou de falar. Realmente não teve nenhum outro filme anterior desse que tivesse assim esse tipo de essa surpresa, vamos colocar assim, no final do filme, né? Essa coisa de você achar que é uma pessoa como assassino do filme ali, né? No começo e no final você descobrir que é outro totalmente improvável, veio depois de Pânico. Filmes assim começaram a vir depois de Pânico, porque antes disso eram coisas meio que óbvias. Tanto que, assim, pra gente naquela época foi uma surpresa, mas hoje, eu tava assistindo filme essa semana, eu parei e falei, cara, como que eu nunca prestei atenção que eram esses dois? Tava tudo ali. Tava na cara, porque assim, eles dão, eu não sei, de repente porque a gente era criança e não prestava muita atenção, e por exemplo, minha prima, que já era mais adolescente, ela tivesse captado isso, mas você para e fica tipo, cara, eles deram muitas características. Ele dá todas as pistas. Muitas dicas, muitas pistas para você saber quem é o assassino. A própria cara dos infelizes. Quando o filme começou, eu fiquei tipo, mano, a cara desse infeliz é a cara de psicopata dessa desgrama. Não tinha como. Só que eu tenho uma teoria do porquê que surpreende. Mesmo que todas as dicas de que são eles dois estejam lá. Pode muito falar? óbvio. Quando você assiste o filme, é muito óbvio. Você fala, não, o filme já tá subvertendo tanta regra de filme de slasher, ele tá tentando me enganar. Ele tá tentando me dizer que são eles e vai ser outra pessoa. Tanto que tem logo em seguida da cena que a Sidney e o Billy tem lá o seu primeiro sexo, ela desconfia dele de novo e ele pergunta pra ela, o que eu tenho que fazer pra você acreditar que eu não sou o assassino? E aí aparece o outro vestido do assassino e, em teoria, teria matado ele. E aí ela acredita, pô, beleza, não era ele, o cara morreu. E aí tu vai ver, era tudo fingimento só pra ela confiar nele. Exato. Então, assim, e segundo, logo no começo do filme, o Billy é preso por suspeita de ser o assassino e ele é liberado. Então, ao mesmo tempo que o filme ele dá todas as dicas de que são eles têm álibi. E eles têm álibi exatamente porque são dois. Porque são dois. Que um não poderia estar, o outro. Eles conseguem fazer. Eles sempre têm um álibi para alguma coisa. Eu acho que a surpresa maior do filme não é a questão de terem sido eles, mas é a questão de terem sido dois. Isso Sim. Eu acho que ninguém esperava. E ao mesmo tempo, uma coisa que, enquanto eu tava reassistindo o primeiro filme, me incomodou muito, é tipo assim, peraí, como assim esses adolescentes? A gente sabe que adolescente é burro, mas como assim tem
um monte de adolescente amigo deles morrendo e eles vão dar uma festa. Quando você se liga que o cara que deu a ideia de fazer uma festa é um dos assassinos, faz todo sentido. Exato. E assim, eu só quero ressaltar aqui agora, um pouquinho do meu lado cinéfilo, que o nome do Billy, ele é uma referência. Porque o nome dele é Billy Loomis. E Loomis é o sobrenome do policial que tá no primeiro Halloween. Disso Aliás, eu não policial lembrava. não, é o Dr. Loomis. Ele é, na verdade, não é policial. Ele é o psiquiatra que tratava do Michael Myers. Disso eu não Eles usam o lembrava. mesmo sobrenome. É muita coisa. Muita referenciazinha que eles fazem ao gênero de slasher do cinema. Tem uma cena que tem acho que a irmã do Dewey, que ela fala abertamente, isso aqui não é isso aqui é a nossa vida, mas tá parecendo um filme do... Ela fala... Wes Carpenter. Quando você lembra que esse filme, ele é muito... ele tem muita referência ao primeiro Halloween. O primeiro Halloween foi dirigido pelo John Carpenter. E Pânico é dirigido pelo Wes Craven. Juntou os dois diretores pra fazer. Tem muita coisinha dessa no meio do filme. É muito bom. Aí, por exemplo, no segundo, que é um outro filme da franquia que eu gosto bastante, tem um pouquinho menos. Só que eu gosto que tem menos essas referenciazinhas, porque tem menos para poder encaixar isso melhor dentro da história. No primeiro, isso tá ali porque é o primeiro. Eles têm que subverter as regras, então eles têm que falar dessas coisas o tempo inteiro para você achar que é aquilo e no final não ser. No segundo, você já tá, entre aspas, acostumado com isso, então você simplesmente ficar jogando essas coisas no meio do filme não ia fazer muito sentido. Então o que eles fazem? Eles colocam a Sidney na faculdade para estudar teatro e um outro sobrevivente lá, o Randy, para ele estudar cinema. Então as coisas que são referências a cinema vêm disso, do que eles estudam, das conversas que eles têm que são para desenvolvimento de personagem. Mas não tá tanto na história realmente do filme. Apesar de um dos assassinos do segundo filme ser também um estudante de cinema e é ele que dá essa ideia maluca de que, minha defesa vai ser porque os filmes não influenciaram a isso. Mas assim, tem menos referência, porque se eles colocassem referência demais, ficava desencaixado com a história. Eu acho isso muito bom. Eles sabem a medida do que fazer. Isso é incrível. Sim, com certeza. E eu sei que você... Acho que ainda não acabou aí. Você já chegou aí na revelação dos assassinos do segundo filme? Sim, porque eu procurei na internet, porque eu achei que não ia dar tempo. Mas pior que teria dado tempo, porque acabou de acabar o filme aqui. Mas... quando eu bati o olho, eu já imaginei que era. Porque na hora eu lembrei do caso do namorado da Sidney sendo torturado no final. E aí eu olhei e falei, nossa, mas isso não é o namorado da Sidney porque ele vai ser torturado no final? Quem que era? Aí bati o olho no ator e falei, é esse. Porque todo filme que ele faz, eu sempre acho que ele é o assassino ou que ele é o vilão da história, porque ele tem cara de maluco. E tem um filme maravilhoso, como é que chama o nome daquele filme? Eu acho que não é A Ilha. Eu vou procurar aqui pra te falar depois. Que é com ele, que ele vai fazer uma trilha com a namorada e ele é um ex-soldado do deserto, ex-soldado, sei lá do que caralhos lá, e ele tomou um tiro que machucou o crânio dele, então ele não tem uma parte do crânio, precisou colocar uma chapa de aço. Então ele tem vários tiques, assim, durante o filme, e você fica tipo, mano, ele é o assassino, ele é o maluco, ele é o psicopata, ele é que tá matando a galera. E não era ele no final, eu fico, porra, mano! Ele é muito bom, muito bom. Ele é um ótimo ator. Mas adoro os filmes com ele. Pra mim o que foi mais legal da revelação, porque no 2 também são 2 assassinos. É ele, que é um dos caras da turma de cinema do Randy, e a mãe do Billy Loomis. Isso eu achei foda. Porque na hora que a Sidney vê ela já reconhece que é a mãe do Billy.
Só que se você for voltar ao filme todo, não tem nenhuma cena que essa mulher interage com a Sidney. Por isso que ela nunca se ligou. Ela tá ali fingindo ser uma repórter e ela tá sempre interagindo com a Courtney Cox. Ela tá sempre interagindo com a Gail Weathers. Quando, na única cena que ela realmente vê a Sidney, cara, é a mãe do Billy. E faz todo sentido. Sim. Se o Billy era um psicopata, por que a mãe dele não pode ser? Exato. A mãe dele tá... Porque vamos voltar um pouquinho. A mãe da Sidney é uma filha da puta. Com certeza. A Sidney é uma filha da puta. A mãe da Sidney transava com o marido transava com o pai do Billy. O pai do Billy foi embora de casa por causa disso. É lógico que a mãe dele... Aí a Sidney mata o menino no final do filme. É lógico que a mãe do menino vai ficar com raiva dele, da Sidney. Então, e faz muito sentido ser os dois. É muito bom. Mas na hora que ele fala... Porque assim, o cara, ele não me surpreendeu. Explode a cabeça porque ele é o cara que tá plantando ali na turma de cinema a ideia de que o filme sobre um assassino pode influenciar as pessoas a se tornarem. Então, assim, é muito inteligente ser ele. Ele em si não me surpreende tanto. Quando fala que é a mãe do Billy, eu falei, porra, finalmente uma ligação de família em filmes de terror que é bem feita. Porque normalmente quando começa a envolver família demais, fica ruim. Mas ali é bem feito, ali é bom. Ali ficou bem feito, ficou bem encaixado, né? Sim. E é claro também que a gente tem que mencionar que talvez uma das mortes mais sofridas de toda a franquia, né? É exatamente no filme 2, que é a morte do Range, que é o nosso nerd cinéfilo que todo mundo ama. E foi uma das perdas mais sofridas dessa franquia. O ator é bom, o personagem é legal, ele é basicamente a gente dentro do filme. Então é sofrido ver ele morrendo. Mas é uma morte bem feita. É foda. A cena da morte dele é muito boa. E ali você percebe que, tipo, eles estão na faculdade, estão no campus da faculdade, né? Um negócio muito norte-americano, que aqui quase praticamente não existe. E você tem um monte de gente no celular. Ali, eu entendo que no ano que o filme foi feito, o celular já tinha se tornado uma coisa mais comum. Apesar de ainda serem uns tijolão. Era muito tijolo. E enquanto o Randy tá falando com o assassino, os outros personagens começam a ir atrás de pessoas no campus que estão falando no celular. E cria uma tensão muito grande. E é uma cena durante o dia. Pânico tem muito disso de criar cenas muito, muito apavorantes durante o dia. Eu acho isso foda. E aí, de repente, o cara tá escondido no lugar onde você menos imagina e mata um dos personagens que o povo mais gostava. É incrível. Ele volta com essa questão, que lá no primeiro filme foi o fato da Drew Barrymore morrer na primeira cena, e aí aqui mata um personagem que todo mundo gosta, ou seja, todo mundo corre perigo. Sim. Você nunca consegue ter certeza de quem vai sobrar. Mas e aí? Você lembra alguma coisa do 3? Porque assim, você já falou que você não gosta do 4. Sim. Mas você não gosta do 4, lembro... eu entendo que talvez você goste do 3. Então, eu não lembro nada do 3. Nada, absolutamente nada. Oi. Vamos lá. O 3 é complicado. Ele não é um filme ruim. Quero partir daí. Ele não é um filme ruim. Ele é um bom filme de terror. Uhum. Mas lembra que eu falei que quando eles tentam criar muita ligação de família, normalmente fica ruim? Sim. Falei isso agora? Então. Porque assim, Pânico sempre vai ser uma franquia que ele usa o terror para falar sobre a indústria do cinema. E aí, a impressão que eu tenho é que eles falaram, tá, vamos fazer um Pânico 3 e encerrar a trilogia. O que a gente pode fazer para poder conectar a história a história de terror com cinema? A gente já fez eles assistirem filme durante o primeiro filme e colocou eles na faculdade de cinema no segundo. Onde que a gente põe eles? Num estúdio. Beleza, mas qual que é a justificativa para eles estarem num estúdio? Porque o assassino
é o diretor do filme. Ah, mas por que o diretor do filme é o assassino? Porque ele é irmão da Sidney. Mas como que ele é irmão da Sidney? Ah, porque a mãe da Sidney já tem um passado obscuro, porque ela era uma filha da puta que traiu o marido dela. Ela tem outro passado obscuro, que além de tudo, ela usava um nome artístico para ser atriz naquele mesmo estúdio. E naquele estúdio ela foi estuprada e foi daí que nasceu esse irmão da Sidney. E aí você fala, caralho, mano, pra que tudo isso? Pânico é feito pra ser simples. Você pode dar um motivo idiota pra ele. Não fica criando conexão demais. Quem é o assassino e as razões dele, eu acho muito fraco. Mas muito fraco. E aí, então, eu vou explicar o porquê que eu acho o 4 uma merda. Eu achei, ele é muito fraco mesmo, assim, pra promessa que ele tinha quando foi lançado. Muito fraco. Que não se encaixou muita coisa ali pra mim. Tiveram efeitos bons, mas assim, poderia ter sido muito melhor. Eles ficaram muito focados no que, tipo, como eram as coisas na década de 90 e esqueceram de atualizar um pouco para essa década. Então, assim, em relação até em questão de efeito, em questão de como as pessoas agem hoje em dia, já que a gente está falando de filmes slashers, que são pessoas malucas, psicopatas que saem matando umas às outras por motivos aleatórios. Então, eles não focaram muito na questão atual. E segundo, que, pra mim, Bruna, todo filme de terror, ele é uma trilogia. Ou ele é um filme solo, ou ele é uma trilogia. Passou do terceiro filme, eles já estão querendo forçar um negócio fora da casinha. Isso aí, eu tô falando não só de filmes atuais. Halloween, assim, chega, não vou dizer o terceiro, mas chegou num ponto ali que ele começou a ficar tipo... Massacre da Serra Elétrica é outro. Mano, chega uma hora que é tudo mais do mesmo. Sexta-feira 13. Mano... Nossa, Sexta-feira 13. Mano, quando eu vi Jason X, eu falei, meu Deus do céu, que merda. É divertido? É divertido. Mas é uma merda. O Jason X, que você tá falando, é aquele que passa no espaço. Não é que não tem mais nada no planeta Terra. Mano, é fora da concepção. Aí a ideia que eles tiveram de vamos fazer o Jason versus Fred. Ok, a ideia foi maravilhosa, mas a ideia é legal, que claramente eles estão querendo puxar um negócio que fez muito sucesso, estão querendo lucrar em cima de uma coisa que já fez muito sucesso e que para os dias de hoje não vai rolar porque as pessoas não têm mais a mesma mente. Então eles ficam forçando uma coisa que você não quer. Passou o terceiro filme de terror, é aquela situação, meninas vão saber o que eu tô falando, talvez meninos também. Sabe aquela coisa chata de ter uma pessoa que tá ali em cima de você, sai pra um rolê e tem uma pessoa que fica, dá uns beijos, vamos ficar? Fica dando em cima de você e você tá de saco cheio. Você fala, não, amigo, não quero hoje não quero, hoje não. E assim, chega uma hora que você se irrita, porque tá forçando um negócio que você não quer. Que não vai descer, você não tá afim mais, as coisas mudam. Então eu acho que assim, filme de terror passou do terceiro é uma merda. Jogos Mortais, Pânico, Halloween, os derivados de Jason e os derivados de Fred, Sexta-feira 13, gente, qualquer um desses passou do terceiro. Eu raramente vou assistir com expectativa de que vai ser muito bom, porque eu sei que eu vou me decepcionar. Vai ser aquela coisa de, já sabia que era isso que ia acontecer. E aí vem aquelas refilmagens, que você pega a história, a primeira história, e tenta refilmar ela com tudo que você tem do dia de hoje. Também dá uma bosta. Porque você acaba estragando tudo aquilo que aquelas pessoas lá da década de 80, lá da década de 90 assistiram e acharam maravilhoso, e coloca nos dias de hoje, a pessoa vai assistir e fala, nossa, ficou muito melhor do que era antes. Você estraga o que a pessoa criou na mente dela, você estraga a infância dela
de anos, entendeu? Então, assim, tem algumas que ficam maravilhosas? Tem. Vou falar que não tem, não dá pra generalizar. Tem alguns que são muito bons. Mas, que porra, Mas mano. Acho que, Eu assim, concordo bastante. gente, ficou Mas- bom, ganhou muito dinheiro com isso, maravilhoso, esquece. Agora pega aquele pensamento que você teve naquela época e tenta fazer uma outra história pra galera. Porque enche o saco. O Chamado, gente, que porra, mano, o chamado deu no segundo filme. O Grito também, o Grito ele parou no segundo, acabou, gente, não tem mais que... Não, gente, porra. Aí fizeram o derivado, o seriado derivado da Origens do Grito. Puta que pariu, mano. Olha, eu fui assim na inocência, falei, seriado, né? Vai contar o rolê. Mano, vai pro puta que pariu. Você assistiu, Roger? Eu não vou nem dar muito detalhe, porque eu quero fazer um episódio só pra falar merda disso. Porque, puta, é um seriado curtinho, que eu assisti, assim, minutos antes de começar a dar aula durante a pandemia. E que toda vez eu começava a dar aula, eu já tava puta, porque eu falava, não, porra, que merda, perdi 20 minutos que eu podia ter tirado um cochilo. Mas tudo bem. A gente fala disso em outro episódio. Só queria deixar aqui a minha conclusão sobre o porquê que eu não gostei do 4, porquê que eu não tô nem um pouco empolgada para assistir o 5. Continue, Roger, pra gente encerrar. Não, eu concordo bastante com o que você falou. Principalmente filme de terror, mas, num geral, o cinema tá muito carente de filmes que se concluam em si, que não precisa ser uma grande franquia e tudo mais. Mas no caso de Pânico, eu tenho uma opinião completamente diferente da sua quanto ao 4. O 3, como eu disse, eu ainda acho um filme bom, só acho ele pra mim é o mais fraco da franquia inteira. Ele é em tudo. Ele se mantém um bom filme de terror, mas ele não, é muito fraco pra mim. O 4, depois que eu terminei de assistir, pra mim eu falei, puta, beleza. O 1 é insuperável ainda, mas o 4 pra mim tá logo depois. Por quê? Como o 3 tinha ficado bem abaixo, o Wes Craven quis voltar pra franquia pra falar, não, beleza, vamos fazer um final decente dessa história. E aí ele... a história faz muito mais sentido, porque você teve lá no terceiro o irmão, que ninguém nunca soube que existia, e aí no 4 você tem a prima, que aí faz muito mais sentido ter uma prima, vamos ter um primo, que ela já é meio maluca, e ela cresceu com a questão da Sidney ter ficado famosa por causa da tragédia toda que aconteceu na vida dela. E aí, ao invés de entender que aquilo era uma tragédia, ela fica com inveja da fama. E aí ela quer... E aí o filme, de novo, a questão da crítica à indústria do cinema, no filme, ela é uma assassina que ela quer recriar os acontecimentos do primeiro filme, porque ela quer que faça um filme baseado na vida dela, que seja uma refilmagem do primeiro facada dentro do filme. E aí, beleza, a crítica, a questão da inteligência de roteiro vem disso, e ainda assim também consegue ser um filme de terror melhor que o terceiro, porque as cenas são muito melhores. Tem duas cenas que para mim, puta, ficaram muito marcadas. Que uma é uma das amigas da menina correndo na casa do lado, e elas vendo pela janela, sem poder fazer nada para impedir, e aí o cara ainda deixa a menina que tá morta, tipo, exposta na janela, meio que mostrando, é isso aqui que vai acontecer com vocês. E a outra é a cena que a Kirby morre. Eu consegui decorar o nome de uma personagem que não é principal do filme, pra você ver como a morte dela é impactante. Porque no primeiro filme tem aquela cena inicial que o assassino liga, faz todo o joguinho fazendo perguntas sobre o filme de terror, e aí a personagem da Drew Barrymore erra e o namorado dela morre por causa disso. Aqui eles meio que refazem essa cena com a Kirby, só que a Kirby acerta todas as perguntas. Então, teoricamente, ela venceu, ela pode ir pegar o cara que ela gostava, estava preso ali numa cadeira do lado de fora, e ela pode soltar ele e os dois vão sobreviver. O que o filme faz? Ele subverte a própria regra. O cara que estava ali amarrado é um dos assassinos. Na hora que ele levanta, ele puxa a faca e mata ela.
é muito bom. Isso é incrível. E aí quando revela que era ele com a prima da Sidney, mano, ela constrói o bagulho inteiro. Ela mata o cara que tava ajudando ela porque é pra parecer que era ele junto com o namorado da própria prima da Sidney. Ela se machuca pra parecer que ela tinha lutado com os assassinos e sobrevivido. É muito bom. É muito bom. Pra mim, realmente ele tá pouca coisa abaixo do primeiro. E aí a gente entra no 5, que eu pensei, tá, beleza. O 5, ele tem que brigar aqui com o 4, porque o 1 é insuperável. E pra mim ele consegue superar o 4. É muito bom. Nossa, é incrível. Comentário de cinema, ele tá falando dos filmes que são sequência, mas que traz um elenco novo. A lá Star Wars Episódio 7, que tem ali os principais da franquia, mas traz todo um elenco novo. Você sabe que a história vai seguir com esses personagens novos. Ele faz um comentário muito bom, eu acho incrível, sobre a cultura dos fãs tóxicos que tem hoje, que tipo, puta, o filme ficou ruim, eu quero te matar porque o seu filme ficou ruim. Sabe? Ele tem um comentário muito bom sobre isso. Talvez a única coisa, e esse vai ser o único spoiler que eu vou dar sobre esse filme, a única coisa que realmente me incomoda é que ele traz a Sidney, que é a protagonista dessa franquia, e a Sidney não é a protagonista desse filme. É o mínimo que eu esperava, né? Não, assim, é corajoso, é legal que eles façam isso, porque toda essa a divulgação do filme é feita meio que vendendo que ela vai ser a protagonista de novo. E ela não é. E eu acho isso bom. Só que o problema é quando você tem ela no filme, ela não é a protagonista, e a verdadeira protagonista só se prova no final. Durante o resto do filme inteiro eu acho ela meio chata. Aí você fala, puta, você tem uma protagonista que é chata, mas você tem a protagonista dos filmes anteriores ali, e ela é mais legal, por que você não fez com ela? Isso é a única coisa que me incomoda. De resto, é o meu ranking. O primeiro continua insuperável, logo em seguida vem o 5, o 4, o 2 e o 3 pra mim é o mais fraco. O 3 é o mais fraco? O 3 pra mim é o mais fraco de todos. Então, tá vendo? É o que eu tô te falando. Ele começa a decair. Porque eles começam a acabar uns negócios, tipo, só pra poder dar continuidade no sucesso, e ele vai decaindo. Sim. E, novamente, a gente não tá falando só do Pânico. Todos eles fazem esse tipo de coisa. Todos. É muito isso. É que pra mim, tanto no 4 como no 5, eles enxergam isso e eles só fazem porque realmente tem uma história nova em cima daquela franquia pra contar. Tanto que, se não fizerem mais nada sobre Pânico depois desse 5, pra mim tá ótimo. Pra mim encerrou bem. Tem uma pontinha ou outra solta ali pra ter uma continuação? Tem. Mas eu espero que o estúdio não queira ficar lucrando em cima e que só façam se realmente tiver história nova pra contar. Porque se não tiver, deixa como tá. Porque acabou bem. Sim, exato. Se tiver alguma coisa, alguma ponta que dá pra você puxar e que vai ficar legal, beleza, gente. Se não caga o rolê. Porque... Meu, é que nem aquele último seriado da Netflix, não sei se você assistiu, o Round Six lá, que, porra, fez maior sucesso. Muito bom. Sim. Deixaram uma ponta que eu fiquei, mano, o que vai acontecer? Deixaram, mas confesso que tô morrendo de medo do que vai vir aí adiante, porque o próprio cara tinha falado, gente, não era pra ter continuação, era pra ter acabado ali, você entenda do jeito que você entendeu, que o cara vai voltar e vai fazer a vingança dele. Mas encheram tanto o saco do cara que vai ter uma continuação, e eu confio no cara, porque o seriado foi bom pra porra, confio, mas, mano, que eu tô com medo de sair uma cagada, porque tão só forçando o cara a fazer coisa nova pra dar continuidade, porque tá dando dinheiro, tô. Mas vamos ver, né? Tô muito ansiosa pelo que vem pela frente aí. Sim. Talvez seja uma discussão que seja mais lá pro Cine Nerd, mas
eu acho que é uma coisa muito da sociedade de hoje, que as pessoas não estão mais satisfeitas com finais abertos. E eu acho que uma das coisas mais sensacionais do cinema é final aberto, que fica pra você entender o que aconteceu. Eu acho uma coisa incrível. Eu acho foda. E Então, só que mas você vê que a uma maioria das pessoas coisa não aceita mais isso. Acho que você usou o termo errado. Porque uma coisa é um final aberto, outra coisa é você ter um final na qual você vai deixar um questionamento pro telespectador, que é esse o caso que você tá falando. É aquele final do entenda que ele vai fazer isso. Meu, a questão do Round 6. Que o cara vira e volta, em vez dele ir pro avião e ir embora, não, ele vai atrás de vingança. Ali tá claro, vai ter uma vingança. Não tem que ter continuidade. Você sabe que o cara vai se vingar. Como? Aí, cada um. Não é necessário. Agora, quando realmente tem um final aberto, tem que ter uma continuação. Porque aí ficou coisa ali que Não você fica acho. tipo. Não, final aberto sim. O que você tá falando é o final com questionamento, do tipo, você entender o que aconteceu e aceitar aquilo. Que é esse exemplo que eu tô dando do Round 6, porque é o que tá mais claro na minha mente. Que é você entender que acabou daquele jeito, vai ter uma vingança e ponto. Já teve as mortes, já teve acontecido, o ápice da história foi aquilo. Agora, quando você acaba, por exemplo, vou pegar um outro seriado que não é de terror, mas é que é um que me deixou muito revoltada, que a Netflix cancelou a bosta sem final, que é o The Society. Mano, vai se fuder. O que aconteceu com aquele povo? Aquilo eu preciso saber. Porque deu um entender no final daquela porra daquele seriado que ou eles estão num mundo paralelo ou eles morreram num acidente. Aquilo precisa de um final. Aquilo é um final aberto, do tipo, tem coisa aí, então, mas eles não deram continuação. É que aí tem diferenças e diferenças. Tem coisa que ela é planejada para ter uma continuação e que no meio do caminho é cancelado. Isso é uma coisa. E isso dá raiva. Isso é foda. Tem coisas que é planejado para que o final seja dúbio. Que nem no final de Round 6, você entende que ele vai ter que ele vai voltar para se vingar e tudo mais. Beleza? Tem não vou lembrar de nome agora, mas tem filmes e séries que vão terminar e tem dois caminhos para o personagem seguir. E o filme não vai te mostrar qual que ele vai seguir. Fica para sua interpretação o caminho que ele vai seguir. Dentro daquilo que foi mostrado dentro do filme. Você não sabe o que ele vai fazer. Mas ponto, acabou. Você não precisa de uma continuação para aquilo, porque a intenção daquilo era que a dúvida ficasse. Como é que é o nome? Aquele filme que termina com o peãozinho rodando, e você não sabe se o cara tá no mundo do sonho ou não tá. Inception. Não vou lembrar o nome do filme em português. Não assisti esse. Ele termina com você na dúvida se o cara tá no mundo real ou se o cara continua no mundo dos sonhos. E a intenção era essa. Você não precisa de uma continuação. A intenção é que você termine a história na sua cabeça. E a sociedade hoje não quer mais isso. Se o final ficou aberto, para a sociedade tem que ter uma continuação. E eu acho isso meio pobre. Porque às vezes não foi planejado, e aí o cara vai fazer a continuação só porque foi pressionado a fazer, e aí a continuação fica uma bosta. Mas enfim, Pânico não tem isso. Pânico terminou muito bem no filme 5. A maioria dos filmes incríveis, mesmo o filme mais fraco, ainda é um ótimo filme de terror. E, puta, Pânico merecia essa homenagem que a gente fez, essa carta de amor aberta aí pra franquia, porque passei muita noite virada com medo do Ghostface. Não fiquei assim igual o Valdir, mas foi um filme que marcou muito a minha infância, ali, começo da minha adolescência. Por N motivos que eu já contei aqui pro Valdir. Mas não cheguei a ficar com medo igual assim o Valdir tá falando que ficou noite sem dormir, não. Eu era uma criança meio estranha, então era difícil um filme deixar sem dormir. Acho que filme de adolescência, de infância que me deixou sem dormir foi apenas O Grito, nem o Chamado, mas O Grito me tirou o sono. É que é terror baseado em terror japonês, né? Terror japonês é foda. Terror japonês é meio complicado. Então é isso, galera, com essa resenha ultra master de Pânico aí, nossas críticas, nossas
elogios. Vão lá assistir a saga toda e depois vem contar pra gente aí o que vocês acharam, o que vocês gostaram, se vocês acham que no terceiro já poderia ter terminado, se deveria ter continuado, o que vocês acham aí. Aldir, quais são suas considerações finais, querido? Cara, quero agradecer aí vocês que estão ouvindo a gente, que nesse retorno que a gente está tendo no podcast está sendo muito importante, esse retorno de vocês também para ouvir a gente. Quero dizer que o Wes Craven foi um diretor maravilhoso do mundo do terror, dirigiu aí a Hora do Pesadelo, Pânico, e espero que essa homenagem que o filme novo fez a ele, que seja muito bem recebida lá de onde ele esteja, porque é provavelmente o meu diretor de terror favorito e sentiremos muita falta. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente ouvindo. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Mandem suas opiniões, suas dicas, críticas e indicações de temas que vocês gostariam de ouvir aqui com a gente, que isso é muito importante. A gente vai tentar sempre ouvir, fazer pauta em cima do que vocês querem ouvir, obviamente. E é isso, gente. Então, um beijo para vocês. Não deixem de alimentar o capirotinho de vocês. E tchau! Tchau, gente. Até a próxima. Som do ventilador? Peraí. É. Olha, com o fone só não tô ouvindo nada. Deixa eu ver os dois. Não, tá silencioso. Se você não falasse, eu não ia nem saber. Então fechou. Porque se eu precisasse gravar sem ventilador, eu ia morrer aqui ao vivo. Misericórdia. Tá foda. Tá. Você tem que lembrar também que eu acabei de chegar do mercado, né? Então tava carregando coisa, tava no sol. Tá foda. Ai, tá foda. Tô cagada de sono. Eu já tava aqui quase pra te xingar a hora que eu mandei mensagem, você não respondeu. Eu falei, aquele filho da mãe tá dormindo. Você achou que eu tava dormindo? Eu vou matar o Valdir. Tava era aqui carregando peso. Né? Ai, gente. Mas vamos lá, vamos começar o trem aqui. Só um detalhe, acho que vai ser isso que eu vou colocar antes de começar o episódio. Você falando que achou que eu tava dormindo. Isso vai ser ótimo. Vai. É isso aí. Isso aí, se deu uma travada. Esqueci de falar do e-mail. Pode falar. Depois eu corto esse. É isso aí. Tá, aí eu. Não, assim, aí eu corto e coloco lá do que já tá gravado. Não tem que ficar fazendo toda vez. Tá, beleza, então. Fechou. Porque senão eu esqueço informação também. Mas é isso. E aí os encostos tá fazendo isso aí. Não sumiu nada aqui de casa por enquanto. Tá tudo de boa. O sabão em pó ficou no lugar. Sabão em pó tá no lugar porque acabou o sabão em pó, né? Agora a gente tá comprou sabão líquido pra lavar a roupa. E aí eu não uso sabão líquido pra lavar o banheiro porque é caro essa bodega, né? Então, aí acabou o sabão em pó essa semana, então não deu pra sumir ainda. A não ser que tenha sumido e eu não tenha percebido, né? Porque o que faz sentido, porque pra mim tinha um pacote de sabão em pó fechado. Porque foi assim, o Rodrigo comprou sabão em pó líquido e comprou... Isso aqui você coloca lá nos errinhos de gravação, com aquela musiquinha sem nada a ver, né? E comprou um sabão mais baratinho pra lavar os banheiros do Odin, que é os paninhos que ele faz xixi, num paninho. E nisso,
Meu, a gente lava os panos dele 2 vezes por semana, porque tem muito pano. Então a gente deixa juntar pra lavar, porque senão estraga a máquina, né? E aí, tipo, mano, um pacote de sabão em pó ter acabado só nos panos dele, eu achei muito estranho. Ontem eu perguntei pra ele, mano, acabou o sabão em pó? Aí ele falou, só tinha um pouquinho, eu acho. Eu fiquei pensando, mano, como é que acabou o sabão em pó se era só pros panos do cachorro? E ele é muito, assim, regrado com sabão em pó, sabe? Tipo, tanto que é ele que lava a roupa. Porque se deixar, eu lavo roupa todo dia e boto sabão em pó até fazer espuma na casa inteira pra fazer muito cheiro. Esqueci o nome dela na franquia, você lembra? É O nome Gale. da personagem da Kirby? A Gale. Este episódio é editado e revisado por Valdir Leite. A trilha sonora oficial é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, segue e curte a gente no seu tocador de podcast favorito e responde nos comentários do YouTube, do Spotify ou na nossa postagem oficial no Facebook e no Instagram. Qual é o seu filme preferido da franquia Pânico?